Rejeição. Vamos continuar falando sobre esse tópico tão importante porque quem sente, o sentimento de rejeição, muitas pessoas declaram como se fosse uma dor na alma. Nesse vídeo aqui eu quero dizer para você sobre as fases da construção da rejeição, ou seja, a gente está nessa jornada de desconstruir esse sentimento de rejeição. Então é muito importante você saber os momentos em que a rejeição foi se organizando na sua vida, tendo você consciência ou não, os momentos críticos e muito importantes desse aprendizado como um sentimento mais profundo que traz essa dor tão grande. Se você estiver interessado em descobrir como desconstruir a rejeição, já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa que aborda, que compreende mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, e aproveitando o ensejo aqui para te convidar para fazer o download do nosso mais novo e-book Vá Além na Terapia, e vai ficar esse download gratuito por tempo limitado. Na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Você vai ver o link para você poder fazer o download. Então, eu queria falar com você sobre a desconstrução da rejeição. E para a gente ir abordando essa desconstrução, eu já falei no vídeo anterior, então você vai ver um cardzinho aqui em cima. Se você não viu o último vídeo, é importante que você veja, tá? Porque nós falamos sobre os gatilhos, os sentimentos embaixo do sentimento de rejeição, os pensamentos, as crenças e os comportamentos. Ou seja, é o nível mais superficial, é muito importante você conhecer. E aqui eu quero te mostrar as fases de construção do sentimento de rejeição, tá ok? Para que a gente possa desconstruir algo, a gente vai ter que fazer, essa engenharia reversa. Então você está pronto para isso? Vamos lá! Eu fiquei meio em dúvida aqui se eu começo pelo começo, se eu começo pelo final, por onde eu vou começar, porque na verdade a maioria das pessoas, elas percebem que elas têm esse sentimento de rejeição e elas não conhecem as raízes mais profundas disso. Para muitas pessoas eu já cheguei a perguntar, quais são as raízes mais profundas, onde se iniciou o sentimento de rejeição, e muitos falam ali, no primeiro pé na bunda que eu tomei, na primeira separação, ou quando aquela pessoa num relacionamento não quis ficar comigo, não me assumiu, ou no meu divórcio, enfim. Outras pessoas já chegam até a infância ali, dizendo que foi a mãe que rejeitava, ou era o pai, que não aprovava muitos dos comportamentos, ou como essa pessoa era. Bom, eu quero dizer para você que eu vou aqui chegar na raiz da raiz, tá? E falar para você como funciona toda essa construção. Então a gente vai passar pelas fases de construção da rejeição. E a primeira fase de tudo isso é muito, mas muito cedo que se inicia. Você sabia? Olha só, nós temos memória celular e a gente sabe, através de muitas pesquisas, como o psiconeuroendócrino imunologista Paul Purcell, ele traz todo um trabalho de memória das células. Então, a gente tem que considerar que quando nós ainda estávamos sendo programados, ou quando nós fomos feitos ali, um espermatozoide que se encontra com um óvulo, e é uma célula, a menor célula do corpo humano, se encontrando com a maior célula do corpo humano, realmente a fusão dessas duas células já carregam os cromossomos do pai, da mãe e memória celular. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui para você. E talvez você não saiba, mas algo em você mais profundo sabe. Talvez essa resposta não venha agora, a gente precisa investigar isso de outras maneiras, tá ok? E sim, é muito possível. Mas você foi um bebê desejado, planejado? Porque às vezes eu sou planejado, eu sou desejado, às vezes eu venho de surpresa e você foi bem recebido, você foi bem aceito. Olha só o que pode influenciar esse sentimento de rejeição, de acordo com o campo da psicologia pré e perinatal, no qual eu tenho bastante especialidade. Já no momento da fecundação, enquanto seu pai e sua mãe ali se uniram naquele dia quando você foi feito, houve amor no momento da concepção? Houve uso de substâncias por parte de um dos pais, álcool, drogas,
né? Isso é bastante importante. Houve violência. Às vezes, sabe quantas histórias eu não explorei que a mãe ali, a mulher no caso, né, só estava cedendo para fazer sexo com o marido, mas ela não queria mais ter filhos, né? Então ela se sentia muitas vezes, né, não era declarado, mas ela se sentia violentada, embora não houvesse força empregada ali, ela realmente se sentia invadida porque não era do desejo dela. Então tudo isso já começa a influenciar essas células, tá? E quando essas células ali, depois da fecundação, se multiplicando, né, até virar blastocitos, rolando pela trompa de Falópio, e ela se implanta no útero, essa célula se formando é para o sistema imunológico da mulher um corpo estranho. Então o sistema imune ataca essas células, tá? Então, por que a gente não morre ali, né? Se a gente chegou até aqui, porque as células se multiplicam numa velocidade muito grande que o sistema imunológico da mulher não dá conta ali, né, de matar aquilo. Então, na implantação da parede do útero também, pode haver mais receptividade no nível celular ou menos receptividade. Eu vou falando vários estágios aqui só para você entender isso, tá? E mais ou menos também depois da fecundação, de 21 a 24 dias é quando o coração, que é o primeiro órgão a ser formado, dá as primeiras contrações ali, tomando uma mulher com um ciclo menstrual regular, né, nas primeiras contrações do coração, lá do bebezinho dentro do útero, que a mãe descobre que está grávida. Se é uma notícia esperada, se é alguém que já estava, é um desejo de ambos, né, e considere tudo isso que eu falei antes até aqui, essa informação também pode invadir esse órgão que está num período crítico de desenvolvimento, que é o coração, né? Hoje a gente sabe, o primeiro trimestre da gestação é o período crítico de desenvolvimento de todos os órgãos, né? E também é o período mais crucial da gestação. Então tem muito aprendizado ali a nível celular, a nível biológico do que está acontecendo. Agora imagina só se essa mãe ou esse pai não quer esta criança, tá? Pelo motivo que seja, porque foi apenas um caso, foi uma noite, ou o relacionamento está ruim, ou coincidiu de ser uma época onde a mãe no caso, né, está estudando e atrapalhou os planos dela, ou um problema financeiro que essa família está enfrentando, ou até mesmo alguns dos avós, né, são contra, têm objeção em relação àquela gravidez, né, daquela mulher, no caso da sua mãe. Tudo isso influencia, tá? E vai se somando às experiências que eu já disse para você até aqui. Então não é um único evento, tá? Tudo isso vai se somando, tá? E vai sendo já absorvido em termos de informação pelas células, tá ok? E com esses diversos motivos que eu disse aqui, e se tem tentativas de aborto? Às vezes são só pensamentos, né, de querer acabar com aquela vida que está crescendo. Às vezes são tentativas reais, né? Através de medicamentos, através de vários procedimentos, aí, inclusive médicos. Tem tentativas, tem pensamentos. Às vezes é só o pai que quer que a mãe aborte. Então, tudo isso vai se somando. E olha só, chega um momento, né, que às vezes os pais desejam um menino, desejam uma menina. A gente tem isso no campo da psicologia pré-perinatal como o choque do gênero, ou seja, às vezes eu sou uma menina e meus pais queriam um menino, às vezes é o contrário, né? Então, as informações que chegam para aquele feto em desenvolvimento, né, basicamente tudo isso é mais ou menos assim: eu não sou aceito como eu sou, eu não sou bem-vindo, eles não me queriam aqui. Então, um monte de processos, né, de adaptação já começam a ser percebidos por aquele ser que está em desenvolvimento ali. O útero é nossa primeira escola, a mais importante. Não vai haver um outro momento na vida que a gente vai se desenvolver tanto quanto naquele período, né? Então, já é recebido essa informação, e às vezes é só um dos pais, né, que queria um menino ou uma menina. Pode ser pelos dois, pode ser somente pela mãe, né? E a gente vê hoje esses chás de revelação, às vezes quando revelam ali a decepção das pessoas, tudo isso é muito absorvido, né, pelo feto. É como se esse serzinho que chegou, está se desenvolvendo, ele não se sentisse bem-vindo no mundo, ele não pudesse ser ele não é ok em ser quem ele é. E depois vem a infância, né? A gente precisa dos nossos pais ou cuidadores para sobreviver. Você concorda? Ninguém aqui nasce se trocando, escovando os dentes,
comendo, falando, a gente precisa de muitos cuidados. Então tem um sistema biológico que faz a gente se vincular, né, aos nossos pais ou cuidadores e se adaptar ao que está disponível, ao que é presente para que a gente possa sobreviver, tá? E já ali na primeira infância, né, se existe muito amor, porque de repente a mãe, o pai queria o menino, né, podia ser um choque do gênero, como eu falei, pode ser que a gravidez não foi aceita desde o início, tá? Mas quando nasce, pode inverter isso, né? Eles realmente, quantas pessoas, né, depois que nasceu, eu bati os meus olhos nos olhinhos da minha filha e o amor foi instantâneo ali. Às vezes nessa primeira infância, se tem muito amor, pode se corrigir o que aconteceu dentro do útero ou pode reforçar de vez. Então quando a gente chega aqui na infância, né, se tem bastante amor, pode suavizar muito do que aconteceu. Agora imagina que tem pessoas que já tiveram tentativas de aborto, não foram crianças desejadas, era um sexo esperado diferente do que a pessoa era e na infância ela constata ainda que realmente os pais são muito rejeitosos, eles são hostis, eles não são carinhosos. Então você está entendendo que existem níveis. Eu acredito, né, e pela minha experiência terapêutica, todos nós seres humanos temos em algum grau maior ou menor, né, esse sentimento de rejeição em nós e depende muito desse histórico. Então tudo isso vai sendo construído e muita adaptação vai sendo criada, desenvolvida já na infância dessas informações que vieram até aqui. Então, segunda infância, eu começo a dar definições, a criar rótulos, né? Eu já fui aprendendo ali a me adaptar, muitos mecanismos de adaptação, ou seja, para eu ser aceito, já que não me aceitaram, eu preciso agradar essas pessoas, eu preciso fazer algo para que eu me sinta visto, para que eles me recebam, para que eles me aceitem. E então, esses aprendizados na infância, a gente vai encontrar consequência disso na vida adulta. Então, de repente, lá no primeiro pé na bunda, que é quando muitas pessoas percebem que existe esse sentimento de rejeição, já existe muito desse histórico que talvez elas nem tenham consciência disso. Então, naquele momento do primeiro pé na bunda, essa dor que às vezes está incubada ali por décadas, ela simplesmente se desperta. E então, na vida adulta, eu vou reforçando esse sentimento, né? Por quê? Porque as minhas lentes, dependendo em maior ou menor grau, eu também vou me adaptando. Em quantos relacionamentos eu não trabalho com as pessoas e elas estão ali em relacionamentos quase falidos, aceitando, né, o que a gente fala por migalhas, mas para ter algo de conexão. É melhor ter isso do que a dor de se sentir rejeitado. Mas ao mesmo passo, ao mesmo ponto que eu vou esquecendo de quem eu sou, eu vou deixando de ser quem eu sou para agradar o outro, para ter algum tipo de validação, algum tipo de conexão. Eu vou me afastando da minha essência. Não está ok em ser como eu sou. Isso vai desencadeando, né, vários outros mecanismos compensatórios e adaptativos. Ou seja, por eu não me aceitar como eu sou, eu acabo tentando compensar isso de outras maneiras. Então, ou tentando agradar demais, uma falta de aceitação com a figura física, às vezes não se sentem dignos de amor, muitas adaptações do tipo, né, a pessoa começa a se tornar perfeccionista, é como se ela não pudesse errar, porque muitos já têm a sensação lá nos recônditos do inconsciente, dessa memória celular, que eles não são aceitos como eles são, que eles são um erro, que eles não deveriam estar aqui. E aí na vida adulta eu só percebo essas consequências, né? Que quando alguém não me convida para uma festa, quando alguém não me assume um relacionamento, quando eu tô saindo com aquela pessoa aceitando as migalhas, eu vou me afastando cada vez mais da minha essência e vai doendo mais a rejeição. Você entendeu que às vezes eu posso ter uma combinação de vários desses aspectos, às vezes pode ser um ou outro. Então, dependendo dos eventos que aconteceram comigo, os níveis de rejeição são diferentes, que isso também vai formatar esses comportamentos adaptativos, tá ok? É muito importante você entender isso. Sim, existem maneiras da gente começar a transformar para começar a desconstruir esse processo de rejeição, só que mais importante ainda é você perceber que as lentes pelas quais você enxerga o mundo, os filtros que você enxerga, às vezes tem muito amor disponível, muita validação disponível, mas como a ferida é bastante profunda, tem como se fosse um radarzinho dentro da sua percepção, aí no seu cérebro, tá? Você filtra as situações da vida. Então, vamos supor, às vezes você tá com uma pessoa e tem 9 ações, atitudes, palavras de validação para você, mas você se agarra àquela
única que te machucou e o sentimento é exagerado. Outras vezes, tantas pessoas ficam fixadas em terem se sentido rejeitadas pela mãe ou pelo pai, que estão lá na vida adultos, casados, com um marido que ama, com filhos que amam, com amigos que amam, só que é um sentimento de menos-valia, de como se não fosse aceito, como se fosse um erro, porque o pai ou a mãe não os validou em algum momento, né, dependendo do nível que foi isso lá na infância, e se torna uma obsessão em fazer com que os pais aceitem. E aí, de novo, acontece o que eu já falei aqui. Às vezes são 9 coisas que os pais fazem que validam e uma que não valida é o suficiente. Às vezes, realmente, os pais não validam. Então, muitas vezes, a pessoa se torna obsessiva para que os pais, né, aceitem. É como assim, custe o que custar, eu vou fazer você me amar. Só que isso é um processo inconsciente. E olha só, muitos desses pais já até partiram. Quantos casos eu não trabalhei assim e a pessoa é como se quisesse voltar no tempo e fazer o pai ou a mãe aceitar, tá? Então, essa realmente é uma ferida bastante profunda. Então, as lentes pelas quais você vai se conectar com o mundo, você vai filtrar para validar essa dor que você sente, né? Isso é um mecanismo inconsciente para tentar te proteger, mas na verdade, né, isso só reforça a dor. Todos os mecanismos adaptativos hoje têm uma tendência de perpetuar a rejeição, esse sentimento tão dolorido, do que te levar para a cura. Eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo, você já viu vários outros vídeos de dicas, né, sobre a rejeição. A questão é uma coisa só, falar para outra pessoa, ok, eu tenho valor, ela não me valorizou, eu vou sair. É fácil, entender aqui é muito fácil. O difícil é sentir aqui no coração e você já está começando a entender por quê. Porque às vezes esse sentimento, essa dor foi aprendida em momentos tão precoces da minha vida que é um outro tipo de memória. São outros caminhos que a gente tem que chegar para começar a transformar tudo isso. Não é uma pílula mágica, porque também, como eu estou dizendo e trazendo para você nesse vídeo, a rejeição foi uma construção. E cada vez que você se sente rejeitado, que você se comporta como você se comporta, né, quando os gatilhos aparecem, você sem saber acaba reforçando esse processo de rejeição e esses aprendizados que ficaram dentro de você, porque provavelmente você está nesses mecanismos de adaptação. Então, ter a clareza sobre tudo isso, né, é um passo muito importante para a gente começar a desconstruir tudo isso, para que você hoje, pelo menos coisas que você perceba, você dê uma pausa, dê um stop e pare de fazer. Não significa que o sentimento vai sumir da noite para o dia. Aí, todo um processo investigativo e de correção desses aprendizados incorretos, incompletos, de validação, a gente vai poder trazer para a vida, né, e se libertar desse sentimento tão dolorido. Eu tenho uma frase que é mais ou menos assim: buscar validação faz parte do processo da vida. Validar a si mesmo começa a fazer parte do nosso processo de cura. Escreve aqui nos comentários para você reforçar isso, tá? E a propósito, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, né, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, tá? E deixa o seu comentário aqui, é muito importante. Se valeu essas informações que eu tô te passando, o YouTube também entende que são informações relevantes e transmite isso, né, para outras pessoas, ou seja, o vídeo ele é mais mostrado para outras pessoas. E escreve aqui nos comentários, né, essa frase que eu disse para reforçar, ou qualquer outra dúvida que você tenha ou insights que você tenha tido, tá? E se você não gostou, dedão aí para baixo e tá tudo bem com isso, tá ok? Eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, mas para agregar mais letras ao seu vocabulário. Em outras palavras, eu quero te ajudar, se a sua dor é rejeição, a gente começar a desconstruir todo esse processo. A propósito, me segue lá no Instagram, @ManuelAugustoOficial, que eu também tô dando muitas dicas e muita informação de como a gente começar a trilhar esse caminho. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, você já sabe, te vejo no próximo. O que eu queria falar, eu já passei por vários processos, por vários tipos de terapia, por várias abordagens. Eu já passei pelo Good Vibes Only, já passei por você tem que ser inteira, você tem que isso, você tem que aquilo. E aqui no Miri é tão bom saber que você não tem que nada. É tão bom saber que você pode ser você. Você pode reunir todas as suas partes boas, as ruins, as esquisitas, as que você não quer olhar. E o respeito, quando o Manuel fala de autocompaixão, o respeito
que ele ensina a gente a ter com as nossas partes, a chegar em cada parte, é o que ressoa comigo e faz isso aqui ter sentido. Essa aldeia, essa reunião que a gente faz para se curar.